Pessoal, boa noite, né? Estamos aqui para mais uma aula de direitos difusos. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos começar um tema novo, que é o Estatuto do Idoso. Depois aí estudamos os outros direitos difusos, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a tutela ao meio ambiente, a tutela ao patrimônio público, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas iniciamos com o Estatuto do Idoso, até porque falar no envelhecimento digno, né, faz parte, inclusive, desse momento que nós estamos vivendo. E essa disciplina, esse tema propriamente dito, ele nos dará, né, uma base técnica boa em relação à aplicabilidade pela Constituição Federal de 88 e pelo próprio Estatuto do Idoso e algumas leis aí que complementam, né, tanto o Estatuto do Idoso quanto a própria Constituição. Mas, além disso, vai nos possibilitar aí de fazer uma análise reflexiva crítica a respeito de como é que nós estamos agindo hoje para que no futuro próximo, né, nós podemos colher aí frutos, né, desses projetos de hoje no amanhã. Porque se nós pararmos para pensarmos, né, vamos aí perceber que somos jovens hoje, mas seremos idosos daqui a pouco, né? E além disso, não só preparar, né, uma sociedade para nos acolher, né, como idosos, mas também em relação aos idosos que hoje são nossos pais, nossos avós, nossos tios, né? E nossos familiares, pessoas que nós conhecemos, que devem aí ter todo um tratamento digno, né, até próprio da sua idade. Bom, vou fazer uma nota introdutória rápida para dizer o seguinte: a classificação ético-política jurídica das pessoas consideradas vulneráveis inclui um subgrupo de sujeitos chamados de hipervulneráveis, dentre os quais se inclui aí o idoso e as pessoas com deficiência. Então, nós temos um direito difuso que protege a vulnerabilidade, as pessoas que estão nesse estado de vulnerabilidade, e aí nós temos dentro dessa vulnerabilidade ainda pessoas que se encontram em situações de hipervulnerabilidade, que são aí os idosos e as pessoas com deficiência. Nós vamos fazer um parênteses rapidinho, eu até já havia comentado, é muito possível que em algumas situações, fazendo uma análise dos direitos difusos, nós vamos encontrar uma pessoa com várias vulnerabilidades, né? Além de hipervulnerável, ela vai ter vulnerabilidade porque é consumidor, vai ter uma vulnerabilidade porque é idoso, ou às vezes até uma vulnerabilidade porque é uma pessoa com deficiência. Então, vão encontrar várias vulnerabilidades, às vezes, numa única situação. Tá? Então, moçada, é fundamental compreender que a proteção do hipervulnerável, né, ele não apenas o beneficia individualmente, em seus aspectos pessoais, mas, sobretudo, né, beneficia aí a própria sociedade ante a necessidade aí do pacto coletivo de inclusão social. Bom, diante dessa necessidade de proteção jurídica especial e a essa categoria de indivíduos que são os idosos, né, há uma série de obrigações que são impostas ao Estado e aos particulares. Então, tanto o Estado como nós, como cidadãos, temos obrigações em relação a essa categoria de indivíduos que são os idosos. Bom, nesse passo, moçada, para observância dessas obrigações, né, e salvaguarda aí de algum dos direitos próprios do idoso, instrumentos, e que nós vamos falar mais daqui a pouco, como o inquérito civil, a ação civil pública, serão objetos de estudo aqui em direitos difusos, né? São previstos no ordenamento jurídico e conferindo aí legitimidade, né, ao Ministério Público, que deverá agir aí em seu nome, em sua defesa, em nome do idoso e em defesa dele. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a tutela do idoso propriamente dita, né? O envelhecimento, ele é um dos maiores ganhos da humanidade, né? Pois traz o conhecimento aí acumulado ao longo da vida. Porém,
né? Alguns estudos demonstram que a população ela está envelhecendo de maneira heterogênea, né? Nas diversas regiões e países do mundo, o que exige aí uma adequação às mudanças da estrutura etária populacional. Bom, o envelhecimento ele aumenta a demanda por um exercício efetivo de direitos humanos e das liberdades fundamentais em todas as idades. Para enfrentar esses desafios do envelhecimento, né, alguns países eles já fizeram grandes avanços aí refletidos na criação e na implementação de legislações, de políticas públicas, né, programas, planos e serviços voltados a melhorar aí as condições de vida das pessoas idosas, que é o que nós temos que pensar muito, né? Como que nós vamos cobrar aí, né, do próprio Estado a efetiva, né, criação de programas, de políticas públicas e até de legislações específicas, né, voltadas aí para melhorar a condição de vida, dar uma vida digna a essas pessoas idosas. Bom, moçada, como que é a proteção do idoso no direito brasileiro, né? A Constituição de 88, ela estabeleceu normas abrangentes quanto à tutela do idoso. Vamos começar pela Constituição, porque é hierarquicamente superior e de uma forma mais ampla é que eu busco aí a interpretação, né? Então, dentre as disposições constitucionais relacionadas diretamente ao idoso, as mais relevantes são aquelas previstas no artigo 229 e no 230 da Constituição Federal, que assim dispõe. Peço permissão para ler o artigo 229 da Constituição Federal de 88. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, esse artigo 229, ele não só dá, né, aos filhos o direito de serem assistidos pelos pais quando menores, mas ele também traz, né, o direito que os pais têm na velhice de serem amparados aí pelos filhos maiores, né? Ou seja, não só nas carências de vestuário, de alimentos em geral, né, de mantimentos e medicações, mas inclusive quando eles se encontram em situação de enfermidade. Tá? E tem um outro artigo da Constituição, que é o 230, que diz assim: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade e defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Então, moçada, com esse artigo 230, nós temos aí a base, né, constitucional de que não só o Estado, mas também ele fala a família e também a sociedade, os três, né, têm o dever de amparar as pessoas idosas e tem também o dever de assegurar a eles essa participação na comunidade e defendendo sempre a sua dignidade e bem-estar, né, e garantindo-lhes aí o direito a uma vida digna. Tá? O parágrafo 1º desse artigo 230 trata dos programas de amparo aos idosos, né, que serão executados preferencialmente em seus lares, e o parágrafo 2º diz que aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, que é um tema que nós vamos falar agora de um dos direitos que o idoso tem, que é o direito ao transporte. Bom, moçada, a Constituição de 88, ela também dispôs sobre os direitos políticos e assistenciais relacionados ao idoso. Tem um artigo que é o 14, lá no seu parágrafo 1º, na letra C da Constituição, estabeleceu que o voto e o alistamento eleitoral são facultativos para os maiores de 70 anos.
né? Já o artigo 203, inciso 5, estabeleceu um benefício assistencial de um salário mínimo mensal ao idoso que comprovar aí não possuir meios de prover a própria manutenção, né? Ou de tê-la aí provida por sua família. Porém, a disposição constitucional mais relevante, né, está aí no artigo 1º, inciso 3, que vocês conhecem tanto, que estabelece como fundamento da República a dignidade da pessoa humana, que perpassa também aí pela tutela do idoso. Tá, moçada? Em 94 foi criada aí uma lei de política nacional do idoso, né? Tendo por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração, participação efetiva na sociedade. E essa lei de 94 foi a primeira a estabelecer aí um critério etário, né, considerando como idoso a pessoa maior de 60 anos de idade. Já em 2002, aí foi criado um conselho que chama Conselho Nacional dos Direitos do Idoso e finalmente, após 7 anos em tramitação, né, no Congresso, em 2003 aí foi sancionado o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, né, trazendo aí algumas disposições importantíssimas voltadas a promover a efetiva tutela, né, dos direitos da pessoa idosa, considerando como tal aquela com idade igual ou superior a 60 anos, tá? Bom, vamos falar agora dos princípios aplicáveis à tutela do idoso. O primeiro princípio, que cabe em qualquer situação, inclusive perpassa aí pela tutela do idoso, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Bom, analisando o princípio da dignidade da pessoa humana sob o prisma da pessoa idosa, né, a Constituição de 88, por meio do artigo 230, que nós mencionamos agora, assegura às pessoas idosas a defesa de sua dignidade. O texto constitucional fez questão de mencionar a defesa da dignidade da pessoa idosa, né, colocando tal defesa aí como um dever do Estado, da sociedade e da família, tá? Então, os direitos referidos aos idosos são todos aqueles que sejam imprescindíveis para garantir dignidade à vida daqueles que se encontram em condições de idosos, né? Qualquer violação dos direitos fundamentais da pessoa idosa afronta aí a dignidade da pessoa humana. O próximo princípio é o princípio da proteção integral. A pessoa idosa, assim considerada pela lei quando possui uma idade igual ou superior a 60 anos, exige uma proteção especial em virtude da sua situação de vulnerabilidade, comparada, né, claro, ao restante da população que não é considerado idoso. Então, a ideia de proteção integral, ela é também extraída do artigo 230 da Constituição, que impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, e ele diz: assegurando a sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Então, a proteção integral, ela funda-se na ideia de que o idoso ele é sujeito não apenas de direitos comuns a qualquer pessoa, mas também de direitos especiais, né, que decorrem aí da sua peculiar condição mesmo de pessoa em processo de envelhecimento. Então, por isso chama proteção integral, além de todos os direitos comuns a qualquer pessoa, o idoso ele tem também direitos que são especiais, né, que decorrem da sua peculiar condição de pessoa em processo de envelhecimento, que traz aí esses direitos especiais que são trazidos, entre outros, né, pelo próprio Estatuto do Idoso.
O próximo princípio é o da prioridade. Bom, orientado pelo princípio da dignidade da pessoa humana e também pela proteção integral, né? Foram os dois princípios que nós mencionamos acima, né? A legislação infraconstitucional, ela estabeleceu diversas medidas voltadas a garantir o envelhecimento pleno e saudável, né? Então, nesse sentido, o Estatuto do Idoso, ele determina ser obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar ao idoso com prioridade absoluta a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, enfim, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária, né? Inclusive, essa previsão está também no artigo 3º, lá no caput do Estatuto do Idoso. Bom, moçada, com efeito, né, o artigo 3º, parágrafo 1º do Estatuto do Idoso, ele elenca que algumas situações que envolvem a garantia de prioridade do idoso, porque nós estamos falando do princípio da prioridade. Quais são? Ele fala: 1. O atendimento preferencial e imediato e individualizado junto aí aos órgãos públicos, né, e também privados, prestadores de serviços à população. Então, ele tem um atendimento preferencial. 2. A preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Então, quando o Estado for elaborar alguma política pública, o idoso ele tem aí uma garantia da prioridade na formulação dessas políticas sociais públicas específicas. 3. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção do idoso, né? 4. Uma prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Bom, e aí vai, né, moçada? Só para fazer um parênteses, a garantia da prioridade também, ela vem assegurada em outros dispositivos, não só no artigo 3º do Estatuto, né? Os quais prevêem um acesso preferencial em locais de eventos artísticos, culturais, esportivos, de lazer, que é o que até está previsto no artigo 23 do Estatuto do Idoso, né? Entre outros. Outra questão é a prioridade na aquisição de um imóvel para moradia própria, também em programas habitacionais públicos ou subsidiados, né, com recursos públicos, observada aí a reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais também aos idosos, conforme o artigo 38 do Estatuto. Ele também tem prioridade no embarque no sistema de transporte coletivo. Vamos falar isso mais com calma para frente, mas já tem só para você saber, ele tem uma previsão no artigo 42 do Estatuto, né? Ele tem uma prioridade na tramitação dos processos e dos procedimentos na administração pública, né? Também prevista aí por um artigo que é o 71 do próprio Estatuto do Idoso. Ele tem um atendimento preferencial junto à Defensoria Pública, né, no que tange ao serviço de assistência judiciária gratuita, também previsto pelo 71. E é importante aqui mencionar, moçada, o parágrafo 2º lá do artigo 3º do Estatuto do Idoso, que passou a prever uma prioridade dentro de uma prioridade, estabelecendo que dentre os idosos é assegurada ainda uma prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo às suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Então, se eu tenho aí, né, o senhor João, que tem 62 anos de idade, e o senhor Joaquim, que tem 81, e eles estão na mesma condição, né, na mesma situação específica de precisão de proteção, né, eu vou aplicar o parágrafo 2º do artigo 3º do Estatuto do Idoso para dizer, porque há uma previsão que há para o senhor Joaquim de 81 uma previsão de prioridade dentro da prioridade, porque ele tem mais de 80 anos.
Bom, no que diz respeito ao direito à saúde, né, com exceção dos casos de emergência, e na tramitação judicial dos processos, também o idoso tem aí o direito de preferência, temas que nós vamos falar como direitos básicos do idoso daqui a pouco, tá? Bom, princípio da solidariedade social. No âmbito da tutela do idoso, o princípio da solidariedade ele é identificado como uma norma de conduta imposta a todo cidadão, ou seja, porque solidariedade vem de cooperação. Todo cidadão ele é obrigado a cooperar com o idoso, né? Em que sentido? Observando os direitos da pessoa idosa, acolhendo, né, essa pessoa idosa que se encontra aí em risco social, né, ou seja, desamparado, tá? Ou sem família, né, ou sem condições mínimas de subsistência. Então, o artigo 36 do Estatuto do Idoso, ele trata desse direito que o idoso tem de ter dos demais, né, cidadãos da própria sociedade, da comunidade, um sentido de cooperação aí e de acolhimento, né, para que ele possa ser protegido, né, em toda, se ele se encontra em várias situações aí de risco social, desamparado, sem família, sem meios, condições mínimas de subsistência, entre outros. Bom, em relação aos princípios, nós vamos parar por aqui, porque o vídeo no YouTube não está cabendo mais de 20 minutos, e então nós continuamos no próximo. Moçada, hoje à noite, daqui a pouco nós vamos nos encontrarmos, né? Vou estar de plantão no Zoom para tirar qualquer dúvida e para conversarmos mais, né? Refletirmos mais sobre esse tema que é tão importante, que é o Estatuto da Pessoa idosa, né? O Estatuto do Idoso, da pessoa idosa, que foi o que nós comentamos um dia. Nós temos que proteger muito esses direitos, não só para os que são idosos no presente, mas porque seremos idosos num futuro bem próximo, tá? Até daqui a pouco, moçada. Um beijo, saudade.